E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então, sou o professor Marcelo Silva e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a questão da acentuação gráfica. Bom, essa é a nossa terceira aula de fonética e fonologia, ou seja, vamos falar um pouquinho hoje sobre acentuação gráfica, já depois de ter falado de letras, fonemas, separação silábica, ditongo, hiato, tritongo, consonantais e dígrafos. Tá joia? Bom, uma coisa importante, antes de falar um pouquinho sobre a acentuação gráfica, é comentar com vocês o seguinte, um bate-papo inicial, né, como eu sempre faço aqui nos vídeos. Você sabia que em 1990, né, a maioria de vocês nem nascido era, mas em 1990 começou-se a conversa para realizar um novo acordo ortográfico? Pois é, o que é um novo acordo ortográfico? É uma tentativa de unificação da língua portuguesa em todos os países que falam português ao longo do mundo. Daqui a pouco eu vou colocar lá na apostila para a gente ver fotos de cada um desses países, tá? Mas, enfim, é uma tentativa de unificar a língua portuguesa no mundo, ou seja, de fazer com que todos escrevessem e acentuassem da mesma forma. Evidentemente que o acordo ortográfico conseguiu resolver muitos problemas da língua portuguesa, conseguiu resolver muitas situações, mas não todas ainda. Então, assim, em breve, né, não tem jeito, nós teremos novamente um novo acordo ortográfico, tá? Mas calma que isso é papo lá para 20, 30 anos no mínimo, tá joia? Então, qual vai ser a nossa aula hoje? Eu vou explicar para vocês todas as regras de acentuação gráfica que foram mantidas, ou seja, em que o acordo ortográfico não mexeu, e todas as regras de acentuação gráfica que foram alteradas, ou seja, aquelas em que tivemos mudanças devido ao novo acordo ortográfico. Tá joia? Bom, estou silenciando aqui o celular, porque evitar aquele toque, né? Façam o mesmo, preste atenção à aula. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pegue sua apostila, tá? E vamos ver aqui em qual página que está a nossa matéria de hoje. Eu vou aparecer aqui na tela em qualquer momento. E a nossa matéria de hoje está na página de número 461, tá? Acentuação gráfica. Bom, os países que falam língua portuguesa estão aqui no canto, são 9 países, tá? Brasil, Portugal, Timor-Leste, Angola, enfim. O que acontece? Esse novo acordo ortográfico tentou uma unificação da escrita, da ortografia das palavras em todo o mundo. Mas um detalhe importante é você levar em consideração o seguinte, que essa questão do novo acordo, ele é um novo acordo ortográfico, ou seja, não é um novo acordo fonético. Isso quer dizer que o som das palavras se manteve, só se mudou a ortografia, só se mudou a forma de escrita de cada uma delas. E nesse caso específico, foi mais acentuação em hífen do que qualquer outra coisa. Tá joia? Bom, aqui tem aquela visão preliminar, né, que eu sempre digo que vocês leiam, porque é importante. Tá joia? Agora, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse livro que está aqui, ó, essa capa que está aí. Esse livro se chama Volpe. O que é Volpe? Volpe são as iniciais desse livro. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. VOLP, Volpe. Esse livro é escrito pela Academia Brasileira de Letras, que fica na Cinelândia, na Rua Presidente Wilson, e que, quando não tem solenidades, é aberto ao acesso ao público. Não agora, devido a essa questão da quarentena, mas normalmente é aberto ao público para visitação, para guias, etc. Posteriormente, com certeza, eu vou levar meus alunos lá para dar um passeio um dia. Vamos combinar a respeito mais para depois, tá? Mas vamos voltar aqui no caso desse livro. Esse livro registra a nova ortografia de todas as palavras na língua portuguesa. E ele funciona como uma espécie de regra de escrita. Ou seja, se você está na dúvida de como se escreve uma determinada palavra, o Volpe, é que vai determinar se ela tem acento ou não tem,
se ela escreve com O, com U e tudo mais. Não confunda com o dicionário, porque o dicionário traz o sentido das palavras. Do VoP, não. Ele se presta exclusivamente a mostrar a escrita das palavras. Repare que o nome do livro é vocabulário ortográfico, não é dicionário. Tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa edição do VoP é bem antiga, tá? Já atualizada, mas é bem antiga. E a matéria de hoje vai ser sobre regras de acentuação. Bom, a primeira coisa que você tem que ter noção é que as regras de acentuação básicas, elas se dividem em 5 partes. E quem são elas? Os monossílabos tônicos, as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e hiatos, tá? Por que elas são as regras básicas? Porque é a partir delas que as outras se originam. Então, por exemplo, quando você fala em regra do trema, do estômago aberto, do voo, etc., para você saber a regra de tudo isso aí, né, no caso, para você trabalhar com isso, você precisa saber essas 5 regras básicas. E quais são elas? Vamos lá. A primeira são os monossílabos tônicos. Ele está dizendo aqui que acentuam-se graficamente os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, B, Lá, Ma, No, Vi. Beleza. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Que muitas vezes o aluno fica em dúvida se é acentuado ou não. Se eu tiver palavras como essas aqui, ó, vocês vão ver aparecer na tela em qualquer momento. Essas palavrinhas dá-lo, vê-lo e pô-lo, elas são acentuadas? Com certeza. Por que elas são acentuadas? Porque elas também são consideradas como oxítonos. Ué, professor, mas esse lo aí? Esse lo é um pronome oblíquo-átono. Porque ninguém fala dar ele, ou então dar o. A gente sempre faz essa junção, dá-lo, vê-lo, pô-lo. Então, essas palavrinhas elas também são consideradas como oxítonos, tá joia? Esses verbos aqui são oxítonos, e como todo verbo oxítono que se preze, eles são devidamente acentuados, tá joia? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é isso. E, evidentemente, que se você não só acentua palavras terminadas em A, E e O, não faz sentido, por exemplo, você acentuar palavras como no, mar, sol, vir. Por quê? Mar e sol terminam com consoante. Nu e vi terminam com outras vogais que não sejam A, E e O. Perfeito? Vamos às palavras oxítonas. As palavras oxítonas acentuam-se graficamente em A, E e O, seguidas não de S. Você já viu ali em cima. Só que com detalhe, também acrescenta nesse caso palavras terminadas com EN, EM ou ENS, ENS. Então, olha só. Cipó, Dendê, Jacarandá, Parabéns, Porém, Sabiá e outras. Aí, aqui entra a mesma situação que eu já tinha comentado com vocês. Olha só esse caso, ó. Ajudá-lo, vendê-lo, ou e contendo. Todos eles são acentuados. Professor, mas é a mesma coisa dos monossílabos tônicos? Sim, a mesma coisa dos monossílabos tônicos. No caso, como eles têm o pronome oblíquo depois, o pronome oblíquo não interfere na palavra anterior. Se eles são oxítonos terminados em A, E, O e EN, eles obviamente devem ser acentuados, tá joia? Bom, essas são as palavras oxítonas. Agora vamos um pouquinho aqui mais embaixo, né? No caso, vamos lá, nas paroxítonas. As paroxítonas, eu vou dar um macete para vocês. Olha só esse macetinho aqui, ó.
Se você guardar essa palavrinha aí, essa frasezinha, você vai guardar as regras das paroxítonas. Ó, rã, no, lixão. PS, UM. Pessoal, o que é isso? Terminadas em R, AN, N, U, L, I, X, AN, PS e o M. Qualquer palavrinha terminada com isso aí, ela é acentuada. Tá? Qualquer palavra que seja terminada com isso. Evidentemente que aqui nesse caso, ó, estou colocando aqui algumas situações aqui. Nesse caso aí, ó, nesses casos que eu estou marcando, a presença do S não atrapalha em nada. Então, por exemplo, se eu tenho palavras como imã, ímãs, as duas são acentuadas. Bônus é acentuado. Júri, júris são acentuadas. Tá? Esse S aqui está a mais. Órgão e órgãos também. Álbum e álbuns também. Tá joia? Então, assim, guarda essa palavrinha aqui, ó. Rã, nu, li, chão e sum. E você vai guardar as regras das paroxítonas. Aqui, ó. R, L, N, X, fácil, hífen, revolve, tórax. I, ius, beriberi, bônus e tênis. Deixa eu apagar aqui. Álbum e álbuns. Irmã, órfão, órgãos e órgãos, bíceps e fórceps, glória, jockey, ódio e serias. Essa última aí, no caso, são a regra dos ditongos orais. No caso, qualquer palavra terminada em ditongo, seja ele crescente ou decrescente, ela vai ser sempre paroxítona, vai ser sempre acentuada. Tá joia? Então, se eu tenho, por exemplo, palavras como água, fáceis, sérias, jockey, todas elas são acentuadas. Tá joia? Bom, agora fica um detalhe aqui importante. Alguns alunos aprendem a regra das paroxítonas da seguinte forma. Regra das oxítonas, terminadas em A, E, O, em, ENS. Regra das paroxítonas, qualquer palavra que não seja terminada em A, E, O, em, ENS. Isso vale? Isso está certo? Sim, isso está certíssimo. Tá joia? A regra das paroxítonas são simplesmente todas as palavras terminadas em qualquer coisa, menos A, E, O e E. Tá joia? Mas, evidentemente, que eu gosto de pedir que os alunos guardem essas terminações para que eles não sejam pegos de surpresa. Tá joia? Bom, o que acontece aqui nesse caso? O aluno vai perguntar assim, professor, mas eu tinha algumas regras de paroxítonas, por exemplo, paroxítonas de tom aberto, paroxítonas em O e E. O que houve com elas? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito, tá? Calma, que é só uma rinite, tá? Não precisam desligar o computador, não, tá? Pode ficar tranquilos aqui comigo. Mas voltando aqui então ao nosso assunto. Então, assim, olha só o que acontece aqui, por exemplo, com as palavras terminadas em O e E. Vou, enjoo, magou, perdoo, vem, lei, dei. Todas elas são acentuadas. Tá joia? Bom, as palavras proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, Amazônia, amazônica, comêssemos, ínterim, rápido, sábado, maiúsculo, período. Só que assim, já caiu uma vez na prova da SPSEX, a palavra... Bom, eu vou escrever aqui. Aí nessas três palavrinhas perguntamos se elas são proparoxítonas. Na teoria, você vai pensar assim, professor, todas elas são proparoxítonas. Por quê? Porra, sábado, prática e médica. Sábado, prática e médica são proparoxítonas. Só que tem um pequeno detalhe aí. Sábado realmente é proparoxítona. Você fala sábado.
Mas a segunda e a terceira podem ser pratica e medica. Pratica no sentido de praticar alguma coisa, no caso o verbo. Medica no sentido de medicar alguma coisa, que também pode ser o verbo. Então, fiquem atentos a uma coisa. Quando você tira o acento de algumas palavrinhas proparoxítonas, elas passam a ser paroxítonas. Algumas, como por exemplo sábado, só funcionam sem acento. Você não tem, por exemplo, sábado. Não existe essa palavra. Mas você tem, por exemplo, pratica, medica, indico e outras. Entendeu? Você tem índico e indico. Prática, pratica. Médica, medica. Hábito, habito. Tá joia? E outra coisa, você não tem íbero, ávaro, algumas palavrinhas que a gente pronuncia a 3x4 como proparoxítonas estão erradas, tá? Quer ver um exemplo que todo mundo fala e está errado? Você chega em algum lugar, a pessoa bota assim, dá aqui uma rúbrica. O que é rúbrica? Eu não conheço. Eu conheço rubrica. Rubrica existe. Rúbrica, não tenho a menor ideia do que seja isso. Tá joia? Então tá aí. Vamos apagar essa observação aqui e vamos continuar. Bom, lembrando que palavrinhas com ditongo aberto ei, oi e el só são acentuadas quando elas forem oxítonas. Pessoal, como assim? Sim, porque as paroxítonas perderam acento. Então, por exemplo, palavras como ideia não é acentuada mais. Heróico, assembleia, nenhuma delas é acentuada. Mas quando ela é oxítona, ela é acentuada. Herói, por exemplo, é acentuada. Pessoal, e monossílaba tônica também. Herói, chapéu, céu, sóis, plural de sol. Tá joia? Então, o que acontece nesse caso? Tomem muito cuidado, porque até hoje, bancas como, por exemplo, EAGS, EA, ESA, AFA, FOM e outras, elas exploram muito essa questão da regra de acentuação gráfica. A sinal alternativo de todas as palavras estão acentuadas segundo o novo acordo. E eles são danados para colocar uma colmeia com acento, coisa que você passou a vida inteira colocando acento e hoje não tem mais. Tá joia? Tome muito cuidado com isso, tá? Bom, a partir disso, uma outra situação. O que acontece aqui nesse caso? Essa palavrinha aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui duas palavrinhas. E aqui mais duas. Reis e réis. Reis, de estômago fechado. Réis, de estômago aberto. Lembra que eu falei com vocês? De estômago fechado, no caso, E, O, I e U. De estômago aberto, A, E, O. Tá? Então, se eu digo pai, céu e sol, tudo isso são estômagos abertos. Mas se eu digo sei, sou, viu, fui, isso tudo é estômago fechado. Tá joia? Então, acontece reis de estômago fechado, não tem acento. Réis de estômago aberto, tem acento. Heróico é de estômago aberto, mas é paroxítona, não tem acento. Herói é de estômago aberto e é oxítona, então tem acento. Tá joia? Então tá aí. Bom, continuando aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui e continuar mais um pouquinho. Nós vamos ter aqui embaixo os hiatos, que é a última regra que eu falei com vocês, que é a regra básica. Chama-se hiato em encontro entre duas vogais que pertencem a sílabas diferentes, como eu expliquei na última aula. E você acentua as vogais I e U como segunda vogal do hiato, desde que sozinhas ou com a letra S e nunca antes de NH. Professor, explica aí. Vamos lá. Atrair,
Caíra, Grajaú, Saúde, Daí, Baú, todas elas são acentuadas. Mas se eu disser, por exemplo, ruim, não é acentuada, porque esse I está junto com M. Raul, esse U está junto com L. Caiu, esse I está junto com o U. Tainha, esse I está sozinho, mas está antes de NH. Tá joia? E, logicamente, que na palavra gratuito, se pronuncia gratuito. Não existe gratuito. Não tem um hiato aí nesse I. Tá joia? Bom, muitas pessoas falam sobre a questão do trema. Pessoal, mas o trema caiu? Sim, o trema caiu numa seguinte situação. Quando você tem palavras estrangeiras, você é obrigado a manter o trema, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó. Deixa eu botar essa palavrinha aqui. Miller, ou uma palavra que varie dela, ó. Ou então aquela famosa modelo. Reparem, o trema vai continuar sendo utilizado, porque são nomes estrangeiros ou derivados de nomes estrangeiros. Nesse caso, nada muda. Agora, se a questão palavras de origem portuguesa, que são aqueles tremas que se usavam em QU e GU, esses foram extintos de vez. Então, palavras, por exemplo, como consequência, frequente, quinquênio, tranquilo, averigui, argui e outras, essas perderam o tema, tá? Então, se eu digo que os rios desaguem no oceano, desaguem, não tem tema, tá joia? Então, guarda essa informação que ela é bem importante, tá? Aqui, esse quadrinho amarelo fala sobre a questão da ambiguidade que você pode ter quando você solta uma frase com as palavras que perderam o acento diferencial. Eu vou dar um exemplo. Se eu falo para vocês, por exemplo, quer ver? Olha só. Deste vinho, não bebo. Aliás, deste ou deste? Deste vinho, não bebo. Jogo fácil, foi o que eu disse jogador. Jogo ou jogo? Ao provar o jogo, o doce ele exclamou gosto de chocolate ou gosto de chocolate. Antigamente, na verdade, em 1977, nós tínhamos vários acentos diferenciais, como, por exemplo, palavras como este, para diferenciar de esta, almoço, jogo e outras. Já em 77, alguns acentos diferenciais caíram, mas outros permaneceram, como, por exemplo, em para, polo, pelo, cedo, cedo advérbio, cedo verbo. Então, assim, o que acontece? Algumas palavrinhas, elas mantiveram o acento diferencial até esse novo acordo ortográfico. Então, se eu digo para vocês, olha só, uma frase como essa. Opa! Essa frasezinha que eu botei aí, chuva para São Paulo, esse para que eu estou marcando aqui, ó. Esse para é o para do tipo chuva para São Paulo, ou seja, direção, ou é o para São Paulo no sentido de chuva para eles? Nunca vou ficar sabendo. Percebeu? Então, assim, esse quadrinho laranja destaca alguns casos em que a falta de um acento ou a falta de um contexto torna a frase ambígua, entendeu? Então, por exemplo, olha só a primeira frase. Nossa sede, ou nossa sede, a nossa sede, nossa sede, nossa sede, enfim. Como é que funciona isso? Não tenho a menor ideia. Tá joia? Então, deixa eu corrigir, deixa eu apagar isso aqui. Bom, enfim. Não quer apagar, mas está tranquilo. Deu uma travada aqui. Bom, enfim, não tem problema. Depois a gente apaga.
O que acontece aqui? Então, esse quadrinho laranja está falando exatamente sobre isso, tá? Bom, aí ele diz assim, que o novo acordo ortográfico mantém os seguintes acentos diferenciais. Ou seja, acentos de timbre, no caso, né? Pôde e pode, de tonicidade, por tônica e por átona, e de número, que são os verbos ter e ver. Como assim, professor, ter e ver? Se eu digo ele tem, eles têm, reparem, eu tenho o que aqui? No caso, deixa eu voltar aqui para a nossa tela, tá? Travou. Deixa eu voltar para a nossa tela que a gente estava. Isso aí. Deu uma pequena travada aqui, mas não tem problema não. A gente pega aí, reinicia, continua. Então, repare o seguinte, que o novo acordo manteve alguns acentos diferenciais, muito poucos. Os de timbre, pode e pôde, pode presente, pôde passado, por verbo e por preposição. Se eu digo vou por essa escada aqui, vou por essa escada, são coisas diferentes. E de número. Se eu digo ele vem hoje e eles vêm hoje, a pronúncia é a mesma, mas ele vem sem acento, eles vêm acento circunflexo. Tá? Se eu digo ele mantém a sua casa com acento agudo, eles mantêm a sua casa com acento circunflexo. Repare que essa questão da acentuação gráfica, ela ainda hoje se mantém algumas palavras com diferenciação de timbre, tá? Com timbre, tonicidade, número, ou seja, ainda restaram alguns acentos diferenciais. E não foi abolido de todo, tá? Bom, mas palavras como vem, dei, lei, creio, etc., não tem como. Aqui, ó, eu até coloquei para vocês isso aqui, ó. A palavra para, né? O carro para no ponto. O pelo do cão era negro, viajou para o Polo Norte, a mulher coou o café. Repare que essas palavrinhas, todas elas têm um acento. Para, pelo, polo e coa. Para justamente fazer oposição a para a preposição, pelo preposição, né? Vou pelo bosque, polo é uma preposição antiga, por mais o, e coa é uma junção antiga, sair com a sua mãe, ou seja, coa, com a. E ele está dizendo aqui que a palavra forma e forma vai admitir sempre que houver a possibilidade de uma ambiguidade. Em que sentido? Vamos lá. Se eu coloco uma frase como essa, ó. Se eu coloco uma frase como essa, qual seria o certo da pronúncia? Qual é a forma deste bolo? Qual é a forma deste bolo? Repare, eu nunca vou ficar sabendo, então o que eu faço? Eu sou obrigado a botar um acentozinho aqui. Qual é a forma deste bolo? Ou deixar sem acento, qual é a forma deste bolo? Tá joia? Então, é isso. Agora, tem um quadrinho aqui rosa que está dizendo a seguinte pergunta: se o acordo é bom ou ruim? Só que essa discussão se é bom ou se é ruim não nos cabe mais, porque já está aí, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser respeitado, sobretudo nas redações que vocês vierem a fazer a partir de hoje. Tá joia? Então, lê esse quadrinho aí com muito carinho, tá? Dá uma olhada aí, né? Ver qual é a sua opinião, qual é a sua posição sobre o acordo ortográfico, sobretudo vocês que já nasceram já no auge dessas mudanças todas, né, praticamente. A maioria de vocês deve ter 14, 15 anos, já foram até inclusive alfabetizados dentro do novo acordo. Enfim, é isso. Agora aqui tem uma série de exercícios que eu quero que vocês façam e tentem mandar para mim fotos. Eu vou abrir um campo das atividades porque eu quero ver o que vocês estão fazendo aqui para mim, tá? Isso vai contar ponto, isso vai contar presença. Valeu, pessoal? Então é isso. Vou voltar aqui à tela cheia para me despedir de vocês. Então é isso. Muito obrigado por toda a atenção, tá joia? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Aguardo vocês na nossa live, que vai começar exatamente às... Bom, enfim, você sabe a hora que é. De cabeça eu não sei. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima.